esse conteúdo para quem quer resgatar a sua autoconfiança, quer destravar na vida. A gente vai entender aqui vários movimentos sistêmicos e as feridas que estão reverberando na nossa vida, fazendo a gente travar, seja nos relacionamentos, seja na prosperidade. Então vamos entender todas essas dinâmicas para que vocês possam destravar na vida. Hoje a gente vai entender por que a tua menina está travando a tua vida. Então, todos os nossos problemas de hoje, todas as nossas travas, toda a nossa dificuldade de se posicionar, de dizer não, tem a raiz do nosso problema lá da nossa menina, da nossa criança interna. Então, opa, que a bonequinha tá até virada de costas aí para vocês. A gente vai fazer então esse movimento de destravar, de a gente parar da menina. Ó, aqui o campo já acessei algo, né? Que talvez a criança de vocês está olhando lá para o passado, aquilo que vocês não receberam, o amor que vocês não tiveram, e aí ela não se autoriza a olhar para frente, para a vida. Então é esse movimento que a gente vai trabalhar aqui nessa live, para que vocês possam liberar esses conteúdos lá para trás e entender que agora você e a tua menina tem que olhar para frente, para a vida, porque enquanto a gente fica de costas para a vida, olhando o que foi ruim, aquilo que a gente não gostou, que a gente gostaria que fosse diferente, que os nossos pais tivessem nos dado mais, ou aquilo que talvez você escutou, que tu não é boa o suficiente, que tu não tem capacidade, que tu não é merecedora. Todos esses conteúdos lá de trás travam a tua vida no momento presente. Então, por isso que é tão importante a gente ressignificar essa história lá do passado, para que hoje você possa o quê? Tá forte diante da vida, acolher a tua menina, porque é ela que traz a leveza, a criatividade, a espontaneidade, para que vocês possam ir fortes para a vida. Então pode ser que lá atrás você teve uma infância um pouco difícil, talvez tinha questão de escassez financeira, né? Os teus pais tinham dificuldades e aí você se colocou num lugar de que eu não posso dar trabalho, eu não posso pedir nada, porque olha, a vida dos meus pais, como é que eu vou pedir algo aqui para os meus pais? Então eu vou fazendo tudo sozinha, eu vou tomando conta da vida sozinha, eu não me permito estar nesse lugar de filha e se permitir receber, ser cuidada. Muitas vezes você viu os teus pais passando por dificuldades ou tendo brigas de casal e você foi lá e quis intervir no relacionamento dos dois, para tentar unir os dois, para que parassem as brigas. E aí você vai saindo do teu lugar de filha, de receber, de se permitir receber amor, de ser cuidada, e você inverte essa posição. Então, muitas vezes você acaba indo aqui, se tornando mãe dos teus pais. E aí esse teu movimento de se tornar mãe dos teus próprios pais, porque viu que lá atrás foi difícil, foi doloroso e que você teve que crescer muito rápido e talvez ainda olhar para as questões do teu pai e da tua mãe, a tua vida hoje se encontra o quê? Travada. Porque você está rompendo com uma das leis sistêmicas. Quem aqui já ouviu um pouquinho da constelação familiar, eu vou sempre trazendo aqui os conhecimentos dessa visão sistêmica. Porque a gente não é só um ser aqui individual separado. Então não adianta a gente fazer uma terapia e olhar só as questões nossas, individuais, porque a gente faz parte aqui de um sistema e a gente está ligado a esse sistema. E quando eu rompo com alguma lei sistêmica, a minha vida vai gerar o quê? Bloqueios, travas. Porque eu faço parte de um sistema familiar e tem uma força aqui invisível que me move. Enquanto eu não tiro o olhar da minha menina lá, olhando para os meus pais, que eles não dão conta, que eu preciso resolver as questões deles, a minha vida trava. E aí quando você vai para esse lugar, que você sai do teu lugar de filha e tem que amadurecer muito rápido, aqui já começa os teus bloqueios de merecimento. Porque você não se permitiu receber, não se permitiu ser cuidada. Você foi para esse lugar. Eu que cuido, senão meus pais não dão conta. Eu que tenho que separar a briga dos meus pais. Eu não posso pedir algo que eu desejo porque eu não posso incomodar os meus pais. Eu não posso incomodar minha mãe que já está cheia de dores e sofrimentos. E aí você vai para esse lugar de o quê? De menos valor.
E aí você tá, né, crescendo, se desenvolvendo, e aí os teus pais estavam lá com as questões deles, e aí talvez você vinha aqui para pedir algo, para pedir atenção, só que os teus pais estavam envolvidos, aqui sem julgamentos, a gente está apenas constatando que talvez realmente faltou amor, atenção que tu merecia lá atrás, faltou a validação por falta de conhecimento dos teus pais. Então, às vezes, quando tu trouxe lá um trabalho, os teus pais não disseram assim: nossa filha, que legal, como tu é capaz, como tu é inteligente. Talvez eles só te cobravam. Só isso? Por que não fez melhor? E sempre nesse lugar do quê? Da invalidação. E aí você vai o quê? Pro errado de você. Sempre achando que você tá errado. Então, muitas vezes, aqui na vida adulta, as pessoas fazem coisas, te machucam, passam dos limites, mas você prefere ficar, manter nesse lugar que eu não posso dar trabalho. Então, o outro vem, pisa no meu pé, eu não vou falar nada. Eu tinha muito esse movimento que eu falava assim, eu pago para não me incomodar. Porque eu fui essa criança que tive que amadurecer muito rápido para não dar trabalho. Então, eu era a boazinha que não gostava de conflitos. Então, eu entrava muito nessa postura. Não vou falar. Aí eu engolia, eu me sobrecarregava e as coisas sempre repetiam na minha vida. Então, eu aprendi que esse lugar, quando a gente diz eu pago para não me incomodar, a gente paga um preço muito caro por isso. Por quê? Porque as pessoas vão continuar passando dos limites, pisando em cima da gente, fazendo as coisas erradas, sendo injustas, enquanto a gente não se posicionar. Tem aquela frase que diz assim, né? Quem não é visto, não é lembrado. E eu digo, quem não se posiciona, não é respeitado. Então, a gente precisa colocar os nossos limites, a gente precisa entender que dentro de nós ainda existe essa menininha lá do passado e que hoje não tem pai e mãe para cuidar dela. Quem cuida dela é você. Então, se você, até hoje, essa pessoa que não consegue dizer não, colocar os teus limites, se até hoje você não conseguiu fazer esse movimento por você, a partir de agora, toma essa consciência que a partir de hoje tu vai conseguir fazer esses primeiros movimentos. Entenda que quando você deixa os outros passar por cima de você, ser injusto com você e você apenas engole e não fala nada, você está deixando de cuidar da tua menina. Então, a partir de hoje, crie esse compromisso. Eu vou estabelecer os meus limites, eu vou começar a dizer não, porque eu hoje sou a responsável por proteger a minha menina. Então, muitas vezes a gente vai para esse lugar que a gente julga muito os nossos pais, porque faltou amor, faltou carinho, ei, vocês não vão me dar? Foi pouco, eu queria mais. E talvez você é uma adulta que ainda está esperando o reconhecimento dos teus pais. Mas hoje, através dessa live, você vai acessar essa consciência que hoje você é uma adulta. Os teus pais não têm mais nenhum compromisso contigo. A partir de hoje é você e a tua menina. Então tudo aquilo que tu achou que foi pouco, que eles não te validaram, que eles não te reconheceram, que eles não te deram as oportunidades, hoje você se dá. Então o que você pode a partir de hoje fazer para preservar os limites e acolher a tua menina? Então você vai indo para esse lugar de travas, de crenças de merecimento. E aí aqui, como a vida foi ficando muito pesada, muitos desafios, você teve que amadurecer muito rápido, você vai para a vida com essas dores da tua menina. E aí é muito provável que o quê? O teu campo ele fica fechado, para te não sofrer de novo, para te não sentir os traumas de novo. E aí você se fecha para o receber, você trava o teu campo, porque você está fechada nas tuas dores. E enquanto você não fizer esse movimento de olhar para tua menina, reconhecer que talvez sim, lá atrás faltou amor, faltou a validação, faltou reconhecimento, mas isso não determina a tua vida a partir de agora. Porque você pode ressignificar, você pode olhar de uma forma diferente. Então, se lá atrás eu não fui validada, hoje eu me dou o meu próprio reconhecimento. Eu vou ser a minha maior incentivadora. Eu vou fazer as coisas até dar certo.
até eu conseguir. Eu vejo o meu valor. E aí é um lugar de você ir retomando a tua autoconfiança. Porque quando eu tenho questões da ferida da minha criança lá atrás, eu vou para esse lugar que eu aprendi que para receber amor eu tenho que fazer algo, eu tenho que estar agradando os outros. E aí você se coloca nessa postura de salvadora. Eu tenho que fazer para poder ser reconhecida e para poder ser amada. Enquanto você estiver nesse lugar, você entrega todo o teu poder na mão dos outros. Seja no trabalho, seja no relacionamento, isso acontece contigo, Aline? Então a gente coloca o nosso poder na mão do outro, esperando, que os outros nos aprovem nas nossas escolhas, que a gente fica esperando essa validação e aí a gente se desconecta da nossa essência para não desagradar os outros, para receber o quê? Amor. Então, nunca falo não, é muito provável que você tenha essa ferida aqui, falta de amor próprio, para te conseguir, a partir de hoje, o quê? Te posicionar. Só que esse é um trabalho disso que eu tô falando, de reconhecer, porque a nossa mente, para não sofrer, ela entra para esse lugar. Muitas vezes eu tô atendendo e as minhas clientes dizem: não, mas eu entendi que a minha mãe não podia me dar. Mas eu entendi isso, hoje tá tudo certo, tá tudo resolvido. A nossa mente vai para esse lugar pra gente não sofrer. Só que enquanto a gente não olhar que a nossa criança sim tem dores, tem traumas lá do passado e que a gente precisa ver para poder sentir e liberar, é como se a gente a todo momento tivesse congelada lá naquelas situações de medo, de trauma, de bullying, de invalidação, de que eu tinha que dizer não para poder dizer sim para as outras pessoas, fazer o que os outros queriam, fazer o que os meus pais queriam. E eu vou me desconectando da minha essência. Eu vou perdendo a minha autoconfiança. Então o movimento agora é: eu me olho, eu me curo, eu me dou amor, eu me reconheço, eu trago o meu poder de volta. Eu não deixo mais o meu poder na mão de ninguém. Porque se eu tiver com uma pessoa que ela está só comigo porque eu agrado, porque eu faço tudo que ela quer, porque eu nunca digo não, então essa pessoa está comigo só por interesse. Então essa amiga está comigo só por interesse. E se for desse jeito, se ela tiver que ir, tá tudo bem. Se o meu parceiro tiver que ir, tá tudo bem. Porque eu não dependo mais do amor do outro, porque a partir de hoje eu me amo, eu me aprovo, eu acolho a minha criança interior, eu enxergo o meu valor e eu paro de aceitar a migalha, eu paro de aceitar que os outros pisem em mim. Porque quando os outros estão pisando em mim, eu tenho que lembrar que não é só eu adulta, eles estão pisando na minha criança. E eu tenho que ser a minha própria mãe e o meu próprio pai. Então, muitas vezes, quando eu tenho essa dificuldade de dizer não, de estabelecer limites, é muito provável que eu tenha questões com o pai, porque é através do pai que a gente recebe essa energia do masculino para que eu possa me posicionar, para que eu possa dizer não, que eu possa estabelecer os meus limites. E se eu tenho alguma questão mal resolvida lá atrás com o meu pai, alguma dor, algum sofrimento, ou eu tenho críticas a esse pai, ou eu enxergo que esse pai ele é fraco, eu não consigo tomar essa força de posicionamento que só é possível através da energia masculina, que é através da harmonização do pai. Então aqui nos meus atendimentos eu faço muito esse trabalho de ressignificar as dores da tua menina, as questões com pai, com mãe, porque só quando eu tenho a energia feminina e masculina saudável dentro de mim, eu vou com potência para a vida. Enquanto eu tô capenga em alguma dessas energias, eu vou entregando o meu poder na mão dos outros. E eu vou me permitindo ir para esse lugar de menos valor. E aí eu tenho o quê? Problemas de merecimento. Eu acho que eu não sou muito boa. Então eu me contento com qualquer coisa, eu me contento com qualquer tipo de relacionamento, eu me contento com qualquer tipo de amizade. Porque eu não enxergo o meu valor. Porque lá atrás eu aprendi que era só fazendo que eu era amada ou era vista.
Então é esse lugar que a gente tem que se reconectar com a nossa energia feminina que vem através da mãe, e através dessa cura da mãe eu posso me sentir bem apenas sendo quem eu sou, sem precisar estar sempre fazendo algo por alguém. Eu posso me amar simplesmente por eu existir. Então eu me desconecto desse lugar de que eu tenho que estar sempre fazendo para provar o meu valor. Eu não preciso sempre dar conta de tudo. Eu não vou dar conta de tudo. Não tem como eu ser boa em todas as áreas. Mãe, esposa, no trabalho, dentro do lar, como mulher. Então, em alguns momentos, eu vou colocar o meu foco maior no meu trabalho, porque eu tô com projetos, eu tô com sonhos para serem realizados, e vou deixar a desejar um pouquinho nos cuidados da casa. Tem algum momento que eu vou priorizar mais o meu relacionamento, e talvez eu vou deixar um pouco o meu trabalho em segundo plano. Então a gente vai oscilar e tá tudo bem, e a gente não pode entrar nesse lugar de estar com um chicotinho, se chicoteando porque eu não tô sendo uma boa mãe, não tô sendo uma boa parceira. A gente não vai dar conta de tudo e tá tudo bem, e às vezes a gente vai precisar de ajuda, porque talvez você tenha até dificuldade de pedir ajuda, porque lá atrás você entendeu, opa, não vou dar trabalho pro meu pai e pra minha mãe, e aí você tá aqui na vida adulta e você não consegue pedir ajuda. Então você se mata fazendo coisas, demandas de trabalho, demandas de casa, para não pedir ajuda, porque talvez você viu, talvez a tua mãe era uma pessoa que ficava só no lar, não trabalhava fora, e aí você viu aquele modelo de mulher que tinha que fazer tudo, que tinha que dar conta de tudo, e aí você acha que se você não fizer como a tua mãe fazia, você não é boa o suficiente, você não é uma boa esposa, não é uma boa mulher. Como me curar? Então, Aline, como eu estava falando, aqui nos atendimentos, eu vou fazendo todo esse processo de ressignificar questões da nossa criança interior, porque é esse lugar que talvez tu vai ter que reconhecer aquilo de dor que tu sentiu lá atrás para poder liberar, fazer um trabalho de harmonização com o pai e com a mãe, para te trazer essa energia forte do feminino, do masculino, para te conseguir começar a se posicionar. Então não adianta tu entender ou ir numa palestra motivacional, entender que tu tem que colocar os teus limites. Às vezes na tua mente até tu sabe, tu já identificou que tu precisa trazer essa postura, só que enquanto tu não trabalhar lá a raiz do teu problema, tu não consegue agir diferente, porque talvez está faltando essa energia masculina dentro de ti. E aí aqui nos atendimentos eu faço todo esse trabalho de ressignificar e se harmonizar com o pai, para que você consiga tomar essa nova postura. Eu perco e os outros ganham. Então, Aline, é esse lugar de se priorizar, aquilo que a gente emana para o nosso campo, a gente atrai. Então, se a gente vai para esse lugar, né, de ser salvadora, porque a gente tem uma dependência emocional, a gente sempre vai atrair mais pessoas que vão precisar da gente e no fundo a gente sente uma alegria, mas eu ajudei, mas se não fosse eu. Só que esse é um lugar que a gente vai indo depois para um lugar de muita frustração, né? Porque a gente sempre no fundo tem uma espera de receber um elogio, receber uma troca, e às vezes isso não vai acontecer e tu vai te frustrar demais. Toda vez que tu entra numa postura de salvadora, o dia que tu não fizer, a pessoa ela vai te acusar, vai dizer que tu é uma ingrata, que tu não tá olhando por ela. Então esse é um papel muito perigoso de a gente entrar, porque sempre que a gente entra na salvadora, a gente vai sair no papel de agressora. Então a gente sempre vai atraindo coisas tóxicas para o nosso campo, enquanto a gente não faz essa cura interna, né? E aí sempre vai atrair esse lugar que os outros ganham e eu perco, e aí eu vou reforçando essa crença, e quanto mais eu acho, né, que os outros ganham, eu sempre vou atrair mais situações. Só que às vezes é só um movimento de o quê? De ter um posicionamento, para que pare de atrair essa repetição de situações por falta de posicionamento. Acabei de descobrir que meu esposo tem transtorno bipolar narcisista. É diagnóstico mesmo, Andreia?
Eu precisava de ajuda de filha que sofre com mãe com sobrecarga emocionalmente. Nunca foi mãe. Laís, seria você? Filha que sofre com mãe que sobrecarga emocional. Nunca foi mãe. Então, o que acontece, né? Às vezes, uma mãe, ela pode ser super presente, mas ter esse lugar que a Laís está trazendo aqui pra gente. Uma mãe, quando ela tá com problemas emocionais, ela não consegue gerar uma vinculação com a filha. E aí a filha, por falta dessa vinculação, ela vai para os relacionamentos e também tem dificuldade de criar essa vinculação, de confiar. Então tem que fazer todo um trabalho aqui de ela reorganizar, né, os conteúdos internos, de ela ver o próprio valor, de ela se reconhecer, entender que essa é uma limitação da mãe, que a mãe tá com as dores, né, e que ela não precisa se sentir rejeitada, abandonada por isso, entender que é um mundo emocional que a mãe tá vivendo, porque senão, quando acontece isso, que é já lá desde o ventre da mãe, que se a mãe tá com o emocional abalado, a criança ela já registra como uma rejeição. E às vezes não é que a mãe rejeitou o filho, mas ela não estava ali presente emocionalmente. E aí a criança ela internaliza como uma rejeição. E aí só que no processo de terapia a gente consegue ressignificar esses conteúdos para que a pessoa saia dessa ferida de rejeição, de abandono, porque senão sempre ela vai projetar. Nos relacionamentos, no trabalho, ela sempre vai se sentir rejeitada e abandonada enquanto ela não organizar esses conteúdos internamente, e talvez não vai ter como mudar essa mãe. Então, o processo é eu. É esse processo aqui que eu trouxe desde o começo. É eu e a minha criança. Às vezes, os meus pais não podem ser diferentes, mas eu posso criar uma relação saudável para minha criança e eu ir potente para a vida. Andréia, ele não aceita o diagnóstico? Ele não aceita, não. Eu cresci na violência, meu pai batia na minha mãe, dificuldade do não. Então, Eliana, é justamente isso, ó. Você viu o teu pai batendo na tua mãe, então tu criou reservas pro teu pai. Então, tu tem dores aqui com o teu pai, né? E enquanto tu não disser um sim para esse pai do jeito que ele foi, entendendo que eram as limitações dele. Se ele batia na tua mãe, muito provável tem alguém lá do sistema familiar que tinha esse padrão. O teu pai, com certeza, a criança dele tá muito ferida, tem algo aqui da história de muita dor pro teu pai agir assim. E aí, enquanto tu não fizer a inclusão desse pai, eu te aceito do jeitinho que tu é, eu entendo que o quê? Tem o pai que é o quê? O homem, né? Eu separo o pai do homem, porque aqui eu te vejo que você é um homem que tem as suas limitações, mas eu te tomo como um pai. Através de você, eu estou aqui, eu recebi a minha vida, então eu digo um sim. E aí, quando tu se harmonizar com o teu pai, tu ganha essa força de posicionamento que só é possível através da energia masculina, senão não tem como. E ali da Andréia que falou do esposo narcisista. Me diz, Andréia, qual seria aqui a tua dificuldade, né? Aqui tu vai ter que trazer o entendimento que ele vai ter limitações, né? É uma pessoa que tem falta de empatia, que muitas vezes ele vai falar coisas para te machucar, e aí tu tem que entender que não é pessoal, é do transtorno dele, é as questões dele, e aí não coloca isso pro teu coração, tá? Às vezes vai ser importante tu fazer um trabalho de terapia para organizar os teus conteúdos, porque quando a gente convive com uma pessoa narcisista, se a gente não saber separar bem quem eu sou, reconhecer os meus valores, eles fazem aqui jogos emocionais, eles machucam, eles ferem, então é um lugar que tu tem que estar com a tua terapia em dia para te não se deixar, né, cair e não se levar para um atordoamento mental, né, porque como às vezes eles fazem alguns jogos mentais, às vezes quando tu vai conversar e pedir algo, eles invertem o jogo, te jogam a culpa, e aí às vezes tu fica, ué, será que eu tô com algum problema, que eu que tô distorcendo, eu que não tô entendendo? Então
Tem muitos processos que acontecem para a gente lidar aqui com uma pessoa narcisista, que é muito importante fazer uma terapia para a tua própria saúde aqui mental e emocional. Eu trabalho com a constelação aqui um pouco diferente, Cícera. Eu tô usando os bonequinhos aqui para ficar mais lúdico, né, para vocês entenderem, mas na verdade aqui eu trabalho com uma constelação espiritual, onde ela entra num processo já de tratamento, porque a constelação tradicional, eles colocam ali os bonequinhos, né, e você vai identificar, eu tenho questão com o pai, eu tô fora do meu lugar, eu preciso fazer diferente aqui. Mas eu trabalho com essa constelação espiritual, onde cada temática eu faço um trabalho de desprogramação do trauma, de trazer novos decretos, de fazer essa harmonização com esses conteúdos. Então eu faço um acompanhamento, eu faço um tratamento. Porque na constelação tradicional, às vezes a gente identifica algo, mas eu tô sendo mãe da minha mãe. E como eu faço para fazer diferente? Então, às vezes, a gente tem dificuldade do depois, né? O que eu faço com isso que eu enxerguei? Então, aqui eu vou fazendo esse trabalho de reprogramação, trazendo essas constelações que são harmonizações com diversos temas, com pai, com mãe, com filho, com parceiro, com vivências difíceis, com abuso, com morte de pessoas conhecidas, com vivências desde lá da infância, da adolescência. Então eu tenho aqui mapeado todos os traumas, né, que a pessoa ela vivencia ao longo da sua vida, e eu vou entrando nesse trabalho de ressignificação. Então é um trabalho bem mais profundo, né, é um acompanhamento que eu faço para que realmente, além de ver, a pessoa ela possa gerar essa transformação, porque ela vai liberando todos esses conteúdos de dor. Porque o que acontece? Todas as vivências que a gente teve no nosso passado, de dor, de sofrimento, aquilo que a nossa criança sentiu, aquilo que a nossa adulta sentiu, isso é como se fosse deixando fragmentos da nossa alma passado. E aí a gente vai vindo aqui sem força, sem alegria, sem vida. Às vezes a gente vai entrando até num campo aqui de morte, de tristeza, de desânimo. Então a gente precisa fechar todas essas portinhas abertas, liberar todas essas dores, para a gente resgatar todos esses nossos fragmentos de alma. E aí a gente vem aqui com força e com potência para a vida. Então é um pouquinho do que eu faço aqui. Doutora, parece que minha mãe tem inveja de mim. Quando tô bem na vida, ela some ou para de falar comigo. Tainá, pode ser só uma sensação tua e pode ser real, né? Aqui não tem como eu, né, te dar um posicionamento. Mas é aquele lugar, não tem como mudar a mãe, e a gente tem que sair de um lugar que a nossa sociedade vai muito para a idealização, né? Que mãe é aquele amor incondicional, que mãe nunca vai fazer nada de errado. Não, a gente desconstrói essa idealização entendendo que ela é uma mulher comum, ela vai ter os defeitos, ela vai ter as limitações. E sim, existem mães que têm inveja das filhas. Às vezes é até uma mãe narcisista, mas o problema é como eu vou lidar com aquilo. Então, toma muito cuidado que se realmente a tua mãe tem aqui inveja, toma muito cuidado para esse movimento que eu estava falando antes aqui. Então, aqui é você e a tua mãe. E aí eu vejo, a minha mãe é invejosa, a minha mãe é isso, a minha mãe é aquilo. E aí se tu começa a ver as coisas ruins da tua mãe e tu te fecha para tua mãe, tu se impede de receber a energia do feminino, que só é possível quando eu tô em harmonia com a minha mãe. Que é o quê? Eu solto as críticas, os julgamentos. Então, se a minha mãe é invejosa, teve algo lá da criança que ela não recebeu, que ela não pôde ter, talvez ela tá repetindo um padrão de uma outra mãe. Só que isso não pode reverberar em ti. Porque você precisa, através da tua mãe, de você estar com o teu coração leve com tua mãe, sem dores, sem julgamentos, para te receber a energia do feminino. Porque a energia do feminino é o quê? É a tua autoestima, é você ter bons relacionamentos, é você estar em paz com o teu feminino, é estar em paz com o teu mundo emocional, para que cada vez mais tu possa o quê? Resgatar o teu poder pessoal. De tu ser a tua própria mãe, de tu acolher os teus sentimentos. E se eu tenho reservas com a minha mãe, eu me impeço de toda essa energia que é do feminino. Então, eu digo um sim
a limitação da minha mãe. Então, se percebe que essa mãe tem inveja, procura evitar comentar certas coisas, fala mais o trivial, né? Não traz muito aqui das suas conquistas, de algo que possa gerar desconforto. E aqui tem que cuidar também o que acontece. A gente tem uma lealdade muito grande com os nossos pais. E aí quando eu vejo que a minha mãe tá na dor, que ela não pôde ter a vida que eu tenho, e às vezes eu tô fazendo os movimentos, eu tô prosperando, eu tenho um bom relacionamento, daqui a pouco eu travo. Porque eu me sinto desconfortável de ter tudo aquilo que a minha mãe não pôde ter. E aí às vezes tu começa a te sabotar, porque tu se sente mal, porque quando eu vou falar, mãe, que legal, conquistei isso, você se sente mal, que talvez ela vai dizer, filha, que legal, a mãe não pôde ter, nossa, tu tão novinha e tá conseguindo ter tudo isso. E aí tu se sente mal, se sente culpada. Então, evita trazer certas coisas para tua mãe. Fala que mais o básico, tá? Às vezes tem mães que a gente vai ter que se distanciar um pouquinho. Todo esse movimento que eu tô falando aqui é internamente, é tá em paz no coração. Mas se a minha mãe me traz aqui limitações, que ela tá me invejando, que eu tô sentindo mal com isso, às vezes eu preciso externamente me afastar um pouquinho. Vamos ver que teve mais comentários aqui. Tenho medo dessa mágoa, acaba comigo, não consigo perdoar. Então, Tainá, às vezes tu precisa vir aqui pra terapia, né, pra ajudar a ressignificar. Porque às vezes, gente, é muito difícil a gente lidar com esse nosso mundo emocional, com as dores da nossa criança. E às vezes a gente tá com esse bloqueio de merecimento e a gente se impede de investir na gente mesmo. Então, às vezes a gente quer fazer uma terapia, mas eu não vou gastar dinheiro com isso. Deixa aqui que o tempo passa. Não, gente, que o tempo não passa. Desbloqueie o teu merecimento. Eu vou fazer por mim, eu vou investir em mim, eu vou marcar minha terapia porque eu quero me tornar minha melhor versão. Eu quero ir potente para a vida, eu quero sentir leveza, eu quero ter prosperidade, eu quero ter bons relacionamentos. Mas você vai precisar investir em você, vai precisar investir na terapia. Porque essa vida que você deseja, ela não vai chegar de paraquedas do céu. Você vai precisar fazer os esforços, porque realmente talvez lá atrás faltou amor, faltou carinho, foi pesado, foi difícil. E aí sozinha dar conta dessa história você não consegue. Então aqui, né, eu que sou terapeuta, eu tenho ferramentas, eu tenho as ferramentas aqui, né, da constelação espiritual, de florais, de orientações, para que o quê? Você possa chegar no teu resultado mais rápido, né? Então aqui é uma jornada que eu fiz de anos de estudos, né, de formações, que eu investi muito dinheiro e que você não precisa, né? Porque eu aqui como terapeuta eu vou estar o quê? Como um facilitador para encurtar o teu caminho, entende? Mas você vai precisar fazer esse movimento de desbloquear o teu merecimento. Eu vou investir em mim, eu vou pagar a minha terapia, porque se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer por mim. E aí às vezes a gente fica nesse lugar, mas o meu parceiro não me reconhece, eu não tive o amor da minha mãe. Tá, e o que tu tá fazendo por ti? Que às vezes tu tá se apegando, né? Porque às vezes, se é para comprar um presente bom para tua filha, tu compra, se é para ajudar alguém, tu ajuda, se é para investir numa coisa lá, pagar uma conta que às vezes era pro teu parceiro pagar, tu vai lá e paga, e tu se coloca lá em último lugar da lista. E aí às vezes você deixa o quê? As coisas travando, aí daqui a pouco começa a manifestar sintomas no corpo físico, porque tá cansada, porque tá esgotada, porque tu não aprendeu a dizer não, aí tu pega tudo de todo mundo, se coloca lá em último lugar e ninguém vai fazer nada por ti. Ninguém vai fazer, não espere, que tu só vai se frustrar e se cansar ainda mais. Então vem para esse lugar de amor próprio, vou marcar minha sessão de terapia, vou me destravar. Vou fazer as pazes com o meu passado, porque chega dessa dor e desse sofrimento. Eu quero ter leveza, eu quero me sentir viva, eu quero ter prazer, eu quero estar aberta para receber tudo aquilo que o universo tem para me dar e que eu estava me impedindo pelas minhas dores e pelos meus sofrimentos. E eu estava fechada para receber. E eu estava fechada para eu mesma ser quem eu sou.
mostrar os meus dons, os meus talentos para o mundo. Porque eu tinha medo lá do julgamento, de tudo que eu fui julgada lá atrás, do bullying que eu sofri lá atrás. Aí eu tenho medo de falar, e aí eu tenho medo de abrir uma live, eu tenho medo de fazer um vídeo, de mostrar o meu trabalho, de falar do meu trabalho, porque eu tenho medo que o outro vai julgar. O outro vai julgar, mas ele não vai pagar a tua conta, ele não sabe da tua vida, não sabe quem tu é, e tu tá aí te impedindo de receber um monte de coisa do universo, porque a tua criança tá lá ainda ferida, querendo receber amor. E aí às vezes tu vai pro trabalho e tu te desanima, porque aí tu tá fazendo as coisas, e aí se tu não recebe a aprovação, o elogio do cliente, o elogio do chefe, tu fica lá, ai, agora eu não quero mais. Esperando reconhecimento. A gente tem que vir o quê? A adulta. Eu vou fazer, mesmo que não venham os elogios. Eu sei aonde que eu quero chegar. E às vezes eu não vou ter os elogios e tá tudo bem. Eu vou fazer por mim. Porque às vezes as pessoas que elas ainda estão se nutrindo com a nossa presença, com os nossos conteúdos, aquelas pessoas próximas, elas estão ali quietinhas, te observando, se aproveitando e não te dão reconhecimento. E tu tá ali esperando e não vai vir. E tu vai travar a tua vida porque tu quer esse reconhecimento, porque no fundo é o reconhecimento da tua mãe que tu ainda espera. Então eu preciso me harmonizar com a minha mãe, dizer um sim ao que foi possível ela me dar, e eu paro de esperar troca dos outros, porque às vezes não vai vir. E enquanto eu ficar nessa postura cobradora, esperando que alguém se retrate, que alguém peça desculpa, que alguém me dê amor, a minha vida trava. Porque eu tô nessa postura de cobradora da vida. E eu preciso liberar, eu preciso soltar. Que talvez o universo, ele vai me presentear, e não é através dessas pessoas próximas, daquelas que eu ajudei. São de outras pessoas, de outras oportunidades, de outras circunstâncias. Talvez é aqui nessa live que tu tá recebendo algum conteúdo que vai, uau, explodir a tua mente. E não é daquela pessoa lá que tu fez algo e tu tá esperando que ela te retribua. Talvez o universo te colocou aqui nessa live para te presentear com algo que tu precisava escutar. E que não necessariamente é daquelas pessoas lá que tu fez algum movimento e tu ainda tá trancando o teu campo porque tá com raiva que tu fez e elas não retribuíram. Então agora esse lugar de solta tudo isso que estava te prendendo, toda essa dor, todo esse ressentimento. Então respira aqui fundo comigo, faz 3 respirações profundas, força um pouquinho a saída do ar, fecha um pouquinho os teus olhos, vem para o teu sentir, te conecta com o teu sentir nesse momento agora. E aí repete comigo, se possível, que você possa falar em voz alta: eu escolho soltar. Eu escolho soltar toda dor, todo ressentimento, todas essas pessoas que eu estava me prendendo, porque eu ainda estava esperando algo em troca. Um pedido de desculpa, um reconhecimento, um elogio. Mas agora eu decido soltar. E vai sentindo como é que fica o teu campo, se fica mais leve, mais expansivo, e vai respirando. A cada exalação sente que você vai suavizando mais esses cordões energéticos que você mantinha com essas pessoas, em que você estava esperando receber amor. Inspira profundo e solta. Deixe esses cordões energéticos irem se dissolvendo. E agora você vai retomando de volta todos os pedacinhos da tua alma que ficaram com essas pessoas, em situações difíceis, de dor, de sofrimento. Traz de volta o teu sorriso, traz de volta o teu abraço, traz de volta as tuas palavras. Vai recuperando tudo que tu deixou, teus pedacinhos de alma que tu foi deixando ao longo da tua jornada.
Vai voltando e vai sentindo o teu campo ficando mais expansivo, mais forte. Inspirando, exalando profundamente. E aí você diz: eu volto a me sentir confiante. Eu confio nas minhas capacidades, nos meus talentos, mesmo que as pessoas tenham me dito o contrário, tenham me feito me ver, me visualizar de uma forma diferente, porque eu não atendi às expectativas delas. Eu solto tudo isso agora. Eu limpo as minhas lentes e eu enxergo o meu valor, quem eu sou, aonde eu quero chegar. Então, nesse momento, visualiza aonde você quer chegar, para que você não fique mais como esse papel ao vento, onde qualquer lugar tá bom. Não, 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 não. Não é qualquer lugar que tá bom. Inspira e visualiza esse lugar, essa pessoa que tu quer se tornar. Visualiza, sente no teu corpo. O que é sucesso para você? Sente, visualiza, sente no teu corpo. Traz a riqueza de detalhes, aonde que é esse lugar, que pessoa, quem que tu quer que tenha, que esteja do teu lado. Qual é o trabalho, qual é a função que tu tá fazendo? Que lugar que tu tá indo? Qual é a viagem? Qual é a casa que você quer estar? Qual é o carro? Qual é a roupa? E permite que você é merecedora de tudo isso e você vai chegar lá. Porque agora você se conectou com essa possibilidade que você não estava se conectando porque você tinha crenças de merecimento. Por aquilo que tu escutou lá atrás, de limitações. E você estava se vendo limitada. Mas hoje você está recuperando o teu poder e a tua confiança. Então inspira, exala bem profundamente. Dá um sorriso. Traz essa percepção para o teu corpo. Um sorriso, com os teus lábios mesmo, movimenta. Traz esse sorriso para o teu cérebro sentir essa frequência. Criar esse movimento. Vai inspirando, exalando bem profundamente. E agora vai devagarinho retornando aqui comigo. Vai abrindo os teus olhos. Vai contando aqui como é que vocês sentiram essa vivência. Tava precisando soltar algo. Me conta esse lugar que eu me priorizo. Porque o que acontece, né, gente? Às vezes a gente tá num relacionamento e a gente faz tudo, né, pelo outro, pelos filhos, e a gente esquece da gente. Então a gente tem que lembrar que o quê? Antes de a gente ser parceira, antes de a gente ser mãe, a gente era uma mulher. E essa mulher, ela precisa dos cuidados, ela precisa olhar para as questões da criança dela. Eu me priorizo, porque eu cheguei primeiro. Antes de ter um relacionamento, eu existia primeiro. Então eu prevaleço, eu tenho que ter os meus autocuidados, eu tenho que ter o meu momentinho de silenciar, de cuidar de mim. Um beijo, tenha um bom dia.